Boa noite a todos. Em nome de toda a diretoria, eu agradeço ao Dr. Stefano por mais esse trabalho formidável à frente da Comissão de Processo Civil da OAB de Santana, sempre trazendo temas extremamente importantes, como também trazendo pessoas do nível do Dr. Luiz Simarte, que hoje vai nos agraciar aqui com a sua presença e com a sua palestra. Em nome de toda a diretoria, Dr. Luiz Simarte, em nome de todos os presentes, eu agradeço muito aí o senhor ter atendido o convite e saiba que as portas da OAB de Santana estarão sempre abertas para o senhor, pela maestria com que o senhor vai conduzir isso aqui, tenho plena certeza, e pelo tema também, que é de sumo interesse para todos nós. Muito obrigado pela gentileza, o senhor tem a palavra e, antecipadamente, a OAB de Santana se curva ao seu conhecimento e à sua presteza. Muito obrigado, doutor Alice, eu agradeço a oportunidade, é um prazer vir, ainda que telepresencialmente, à OAB Santana. Espero que em breve nós possamos nos encontrar pessoalmente, né? Que a gente possa reeditar esses cursos de forma presencial. Enquanto isso, a gente vai levando por aqui. Mas eu quero dizer que é um grande prazer, uma grande honra ter a oportunidade de conversar com os colegas da OAB de Santana. Eu agradeço ao senhor pela oportunidade, agradeço ao doutor Stefano, ao Igor. É sempre uma alegria vir conversar sobre temas de processo civil com colegas, como eu, somos todos advogados e temos as mesmas aflições, as mesmas dificuldades, e espero conseguir trazer informações que possam ser úteis para o dia a dia do advogado, que possam ser úteis para o exercício da advocacia. Então, eu vou conversar sobre alguns aspectos que me parecem importantes do agravo de instrumento. Eu vou, antes da gente começar, então, tentar fazer aqui o compartilhamento da tela. Deixa eu ver se eu consigo, para trazer os slides para a gente ir seguindo por aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se vai dar certo. Deixa eu ver. Deu certo? Acho que sim, né? Deu certo, sim. O que não está aparecendo para mim aqui... Peraí, deixa eu ver. O que não aparece para mim na hora que eu abro o slide é o chat. Então, se por acaso alguém quiser falar alguma coisa, vocês me transmitem ou entram com voz, porque o chat eu não estou conseguindo ver. Eu consigo ver aqui a imagem, consigo ver o slide e não consigo ver o chat. Então, qualquer coisa pode me interromper. Fiquem à vontade, por favor. Então, nós vamos conversar hoje sobre o tema do agravo de instrumento. Aqui também, para quem gosta disso, eu deixei meu Instagram. Quem quiser também mandar, se tiver alguma dúvida, quiser mandar e-mail por ali, discutir ou pedir algum esclarecimento sobre algo que não tenha ficado claro, também, além de, claro, estar à disposição aqui, telepresencialmente com todos, eu também fico à disposição pelo Instagram, se alguém quiser mandar mensagem, eu terei prazer também em responder. Então, nós vamos conversar hoje sobre esse recurso que é tão presente no nosso dia a dia, e eu vou procurar, então, separar alguns temas que me parecem importantes, não só do ponto de vista teórico, mas principalmente do ponto de vista prático. É lógico que a gente, mesmo quando pensa em prática e quer dar um viés prático para a conversa, e é isso que eu vou tentar fazer, mas a gente acaba, claro, tratando de alguns aspectos teóricos justamente para trazer isso para o mundo real, trazer isso para a nossa prática profissional. Mas sempre vou procurar, nesse nosso bate-papo, tratar de assuntos que sejam efetivamente de interesse do advogado. Então, a primeira coisa, se nós vamos conversar sobre agravo de instrumento, a gente precisa falar, ainda que poucos minutos, a respeito da decisão interlocutória. O que é a decisão interlocutória que enseja a interposição do agravo de instrumento. Para a gente identificar o que é uma decisão interlocutória, a gente primeiro precisa entender o que é uma sentença. Quando eu faço uma pergunta assim, o que é uma sentença, eu falo, nossa, mas que coisa mais básica, nós todos aqui advogados, a gente está cansado de saber o que é uma sentença. E verdade, nós sabemos mesmo. Mas vejam que essa definição de sentença não é algo assim absolutamente tão simples, porque nas últimas décadas nós passamos por 3 definições diferentes de sentença. Então, o que é sentença para o nosso código hoje não é a mesma coisa que era para o código anterior, e mesmo o código anterior, ele sofreu uma alteração no começo dos anos 2000,
dando uma nova definição de sentença. Então, de 73 até 2016, nós passamos por 3 definições diferentes. Quem advoga há um pouco mais de tempo lembra que para o nosso Código de 73, na redação original, dizia-se: sentença é o ato do juiz que põe fim ao processo com ou sem julgamento de mérito. Era assim que o Código de 73 definia uma sentença. Mas, claro, vamos nos concentrar aqui no Código atual, evidentemente. O que é uma sentença para o Código atual? Isso é importante porque responder bem a essa questão nos faz identificar, diante de cada situação concreta, qual é o recurso adequado e entender por que é aquele o recurso adequado. Então, o que é uma sentença para o nosso atual código, para o nosso atual sistema? Artigo 203, parágrafo 1º. Sentença é o ato do juiz que, ao mesmo tempo, preencha 2 requisitos. A decisão do juiz para ser uma sentença, ao mesmo tempo, ela precisa preencher 2 requisitos. Primeiro, ela tem que ter fundamento no artigo 485 ou 487. 485, decisão sem mérito, 487, decisão com mérito. E, além disso, é cumulativo. Ela tem que pôr fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extinguir a execução. Só quando a sentença, quando a decisão do juiz preenche esses 2 requisitos, primeiro, conteúdo, 485 ou 487, segundo, pôr fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extinguir a execução, só quando a decisão preenche ao mesmo tempo esses 2 requisitos é que nós estaremos diante de uma sentença. Mas por que eu estou falando em sentença se o nosso tema é agravo de instrumento e se agrava de decisões interlocutórias? Justamente porque o nosso código, ele define as decisões interlocutórias por exclusão. O nosso código diz basicamente o seguinte: a decisão que não é sentença, ela é uma decisão interlocutória. É assim que o código faz. Vejam, está aí na tela de vocês, o parágrafo 2º do artigo 203, que diz justamente isso que eu acabei de comentar. Olha lá. Decisão interlocutória, todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadra no parágrafo 1º. Ou seja, decisão interlocutória é a decisão que não é sentença. Por isso que a gente precisa sempre lembrar do conteúdo da sentença, da definição correta de sentença. Mas por que eu estou dizendo isso, algo assim tão óbvio? Porque isso nos ajuda, ainda que seja um passo bem básico nesse início de conversa, isso nos ajuda a identificar o recurso adequado em determinadas situações. Como eu disse, a gente está conversando aqui entre advogados e às vezes a gente nem precisa tratar desses assuntos, desses aspectos mais básicos do tema, mas eu sempre gosto de dizer, quando a gente quer dar voos mais altos, chegar mais longe, tratar de aspectos mais complexos daqueles temas, é sempre importante também que a gente tenha essa base muito bem fincada, muito bem estabelecida, para que a gente não viva em cima de um terremoto. Então, às vezes, é importante começar pela base para a gente ir subindo e aí desafiando voos mais altos. Eu estou dizendo tudo isso e eu quero mostrar a repercussão prática disso que eu estou dizendo. Por quê? Que não é à toa que eu quis começar pela definição de sentença e, por consequência, identificando o que é uma decisão interlocutória. Por quê? Vejam uma repercussão prática disso que eu acabei de comentar. Nós sabemos hoje que o nosso Código de Processo Civil, no artigo 356, ele permite que o juiz faça o chamado julgamento antecipado parcial do mérito, tá bom? Estamos acostumados já com isso. O Código já tem 5 anos de vigência, 5 anos e 1 mês, 2 meses, né? 5 anos e 2 meses. Então, o nosso Código, no artigo 356, ele trouxe uma novidade. Que novidade? Hoje ele permite que na fase ordinatória do processo, o juiz, percebendo que nem todos os pedidos estão prontos para serem julgados, mas percebendo que algum pedido está pronto, hoje o nosso Código autoriza, no artigo 356, que o juiz julgue o pedido que estiver pronto, o pedido que estiver maduro. Quando da vigência do Código antigo, ou o juiz julgava todo o mérito antecipadamente ou não julgava nada. Em princípio era assim. Hoje não. Esse artigo 356 que está na tela, ele é importante
porque ele acabou com aquela ideia de unidade de julgamento de mérito. Ou julga tudo ou não julga nada. O mérito tinha que ser apreciado todo junto, quando da vigência do código anterior. O nosso código atual, ele quebrou isso. Eu posso decidir um pedaço do mérito hoje, aí eu inicio a instrução probatória quanto ao outro pedido, e depois da produção da prova, julga-se o outro. Hoje, essa repartição é expressamente autorizada pelo artigo 356. O que isso tem a ver com o nosso tema? Tem a ver o recurso que cabe dessa decisão. Essa decisão em que o juiz faz o julgamento antecipado parcial do mérito, ela comporta agravo de instrumento ou apelação? Porque às vezes a gente fala assim, hoje o juiz pode julgar um pedaço do mérito. E às vezes alguém pensa, bom, quer dizer que vão ter duas sentenças? Não. Quer dizer que vão ter duas decisões de mérito, pelo menos. Mas não duas sentenças. Sentença será uma só. Essa decisão, proferida com base no artigo 356, ela é uma sentença? Basta a gente confrontar isso com aquele artigo 203, parágrafo 1º, que a gente acabou de ver, e aí a gente encontra a resposta. O que é uma sentença para o nosso atual código? Acabamos de ver. É uma decisão, primeiro, que tem fundamento no 485 ou no 487. 485 sem mérito, 487 com mérito. Tem fundamento no 485 ou no 487? Tem. Tem fundamento no 487, porque é uma decisão de mérito. Então, eu preenchi o primeiro requisito para que essa decisão do 356 seja uma sentença. Agora, vamos ver se preenche o segundo requisito. Essa decisão do 356 põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, visto como um todo? Não põe. Por quê? Porque se são dois pedidos, o juiz julga um antecipadamente e o processo segue em relação ao outro, essa decisão não está pondo fim à fase cognitiva do procedimento comum, que vai ter prosseguimento em relação ao outro pedido. Por conta disso, embora até exista alguma polêmica sobre isso, mas por conta disso entende-se que a decisão do 356, por não preencher os dois requisitos do artigo 203, parágrafo 1º, ela não é uma sentença, ela é uma decisão interlocutória. Se ela é uma decisão interlocutória, isso explica o parágrafo 5º do artigo 356. Vejam o que diz o parágrafo 5º. A decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento. Por que a decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento? Não é porque o legislador inventou isso aleatoriamente. É uma justificativa totalmente lógica. Se ela é uma decisão interlocutória e a gente acabou de entender que é mesmo, é lógico que ela tem que desafiar agravo de instrumento e não apelação. Então, pensando, já dando um viés bem prático para essa nossa conversa, cuidado. Quando você se deparar num processo seu, em que o juiz, com base no 356, julga um pedaço do pedido, não vá apelar. Lembre que o recurso adequado é o agravo de instrumento, porque se nós apelarmos, nem poderemos pleitear, com sucesso pelo menos, poder pleitear, a gente pode tudo, claro, mas nem poderemos pleitear com sucesso a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para receber a nossa apelação como agravo. Por quê? Porque o princípio da fungibilidade recursal, que permite o recebimento de um recurso ao invés de outro, ele incide quando houver dúvida objetiva a respeito do recurso adequado. Dúvida provocada por controvérsia doutrinária, controvérsia jurisprudencial, imprecisão legal. Não se aplica o princípio da fungibilidade recursal quando ocorrer erro grosseiro de parte do recorrente. Quando ocorre um erro grosseiro? Quando o recurso é interposto contrariamente a uma expressa e clara previsão legal. Então, como o 356, parágrafo 5º, é expresso e claro ao dizer que da decisão do 356 cabe agravo de instrumento, se por acaso eu apelar, eu estarei cometendo um erro grosseiro, não dando sequer espaço para aplicar o princípio da fungibilidade recursal. Então, é importante sempre a gente lembrar disso. E eu quis dar esse exemplo e trazer esse caso justamente para comentar
como não é bobagem ou perda de tempo, a gente parar um pouco a nossa conversa para entender a natureza das decisões, o que é uma sentença, o que é uma decisão interlocutória, porque isso causa esse tipo de repercussão aqui. É importante entender a natureza das decisões para poder identificar o recurso correto em cada caso. Doutor Luiz, desculpa Pois não. interromper, mas Claro, no fique à vontade. começo o colega disse que poderia interrompê-lo e o senhor não tem acesso ao chat. Tem um colega aqui que tem uma pergunta. Pois não. Doutor Rafael. Doutor Rafael, pode formular a pergunta, por favor? Boa noite, está todo mundo me ouvindo? Sim, eu estou sim, doutor Rafael. Perdoe-me não abrir minha câmera, é que eu estou em outra reunião também ao mesmo tempo, né? Tô fazendo as duas, estou fazendo multitasking aqui, mas está dando certo. Professor, eu fiquei com uma dúvida e eu acho que, assim, ela é bastante relevante, ainda mais porque o senhor comentou sobre o tema do seu mestrado, que foi poderes do juiz, né? Esse foi o doutorado. Na verdade, meu mestrado foi sobre embargos de declaração. Não, mas está ótimo, pô. Só para esclarecer, que eu também gosto de recurso. Poderes instrutórios é a minha tese. Mas, enfim, o doutor falou sobre poderes do juiz, e eu vi decisões no sentido da pessoa impetrar o recurso errado, impetrar um agravo de instrumento, né? Ao invés de impetrar uma apelação ao invés de um agravo de instrumento, e aí o juiz decidir que, pelo princípio da celeridade, da instrumentalidade das formas e de como tudo isso que dá para receber como outro recurso e transformar, apesar de eu acreditar não ser transformável, até mesmo pela natureza do recurso, né? E a justificativa se pauta principalmente em razão do meio digital do processo, que o meio digital do processo, como não forma mais um instrumento, que antigamente, se você apelasse, tinha que subir o processo, por isso que não ia dar certo. Hoje em dia, você só clica num botãozinho lá e converte, né? Eu queria que o senhor comentasse se isso não pode ser uma forma, assim, de abuso do direito de autoridade, uma decisão eventualmente teratológica, nesse sentido, porque eu defendo na minha tese, eu falo sobre poderes de instrução, eu defendo na minha tese que os poderes de juiz têm que ter limitações, não podem ser poderes eternos e absolutos, e enfim. Então, gostaria que o senhor comentasse, por favor. Claro, com prazer, doutor Rafael. Veja, esse tema e esse questionamento que você faz é muito interessante. Só fazer uma observação aqui para os colegas para facilitar. Eu consegui abrir o chat, tá? Então, se colocarem coisa por escrito, agora eu vou conseguir ler. Então, para facilitar a vida do doutor Stefano, aqui deu certo. Então, doutor Rafael, esse tema que você levanta realmente é interessantíssimo e você, claro, está escrevendo e está estudando isso. Essa questão que você levanta coloca de um lado, e certamente você está estudando isso, aquela corrente chamada de ativista, e no outro extremo, os chamados garantistas. Os garantistas que não aceitam essa atividade mais ampla do juiz dentro do processo, e os ativistas que aceitam essa ampla liberdade, e claro, tem muita gente no meio disso, não são só os extremos. Quanto a esse fato do juiz ter, mesmo que sem a presença da dúvida objetiva, recebido a apelação como agravo de instrumento, eu acho que isso gera uma discussão e um problema até mais sério e mais complexo, que é o seguinte: não há dúvida, porque é expressamente previsto em lei, que o recurso da decisão do 356 é o agravo de instrumento, está escrito no parágrafo 5º do 356. Claro que a gente pode falar do princípio da instrumentalidade das formas, e entender que a forma é muito menos relevante do que o conteúdo, e é lógico que é mesmo, mas se a gente chegar nesse mesmo extremo que esse juiz chegou, com todo respeito, ao meu ver, então a gente pode acabar com as diferenças entre os diversos recursos. Basta a gente estabelecer, das decisões judiciais, cabe o recurso. E aí, quando você não se satisfaz com uma decisão, você interpõe recurso. Que recurso? Recurso. Então, justamente existe agravo de instrumento, apelação, recurso especial, recurso extraordinário, porque o legislador entendeu que, para que os recursos se processassem de uma forma adequada,
eles deveriam ter o seu próprio procedimento, as suas próprias regras, e para cada situação a gente ter um recurso adequado. Tanto que existe, inclusive, o princípio da unicidade, ou o princípio da unirrecorribilidade, que ainda diz que para cada decisão existe um recurso adequado. Então, eu acho, claro, eu não sou contra a instrumentalidade, pelo contrário, eu acho que o mais importante é o conteúdo do que a forma. Mas eu acho que aí já é um extremo, porque aí isso mata por completo o sistema recursal. Então, vamos imaginar que de qualquer decisão cabe recurso. Recurso, pronto. Não tem diferença entre um e outro. Justamente o Código estabelece vários recursos porque quer que exista essa diferença. É lógico que o princípio da instrumentalidade das formas tem espaço para se aplicar. Mas o princípio da instrumentalidade das formas é justamente o que fundamenta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Então, vamos aplicar, sim, a fungibilidade com base no princípio da instrumentalidade das formas. Mas desde que haja justificativa para aplicar a fungibilidade. E não num caso de um erro grosseiro, porque isso mata o sistema recursal. Então, eu acho que nesse ponto o juiz exagerou, justamente por haver regra expressa no texto legal dizendo que o certo era o agravo de instrumento. Eu acho que, de certa forma, combina um pouco com a sua posição também, pelo que eu entendi, né, doutor Rafael? Combina sim, o doutor Luiz. É bem a minha posição, eu sou muito favorável aí a uma limitação dos poderes do juiz. Eu falo especificamente dos poderes de instrução na minha tese, mas enfim, muito obrigado pelo comentário. Eu só queria que o senhor esclarecesse também. Vamos supor que a gente está diante de uma parte que ela é claramente hipossuficiente, esse recurso vai gerar um grande prejuízo para ela. Sim, o advogado deveria se atentar, certamente, aos cuidados, porque faz parte, né? Você contrata o advogado justamente para ele ler a lei e falar assim, é esse recurso aqui, não é esse recurso aqui, né? Poderia, sob alguma justificativa, eu entendo que não. O doutor entende que não também? Eu também acho que não, porque, vejam, justamente aquele hipossuficiente, ele tem direito à justiça gratuita, inclusive representação por advogado ou pela defensoria, justamente para suprir essa falta de uma representação. É o meu que está desligado? Não, o doutor Stefano está pedindo para os outros desligarem, pois não. Então, eu acho que justamente ele tem direito à justiça gratuita e até à representação por defensor ou por advogado dentro do convênio para suprir essa hipossuficiência técnica. Eu acho que, tecnicamente, ele tem que estar devidamente representado e isso é feito pela defensoria ou através do convênio da OAB. Então, eu acho que não justifica isso. Aliás, esse tipo de posição é muito criticada pelos aqueles que seguem a ideia do garantismo mais puro, que falam, peraí, o juiz não pode ser babado à parte. Né? O juiz não está ali para suprir falhas de quem é da parte ou de quem representa. Então, eu realmente acho que nem assim, porque alguém estará ou deverá estar representando essa pessoa que interpôs um recurso tão equivocado nesse seu exemplo. Então, aí, doutor Rafael, concordamos de novo, pelo visto. Tá bom? Eu estou vendo a pergunta aqui. Muito obrigado, viu, doutor? Muito obrigado. Desculpa interromper, só queria agradecer mesmo pela resposta. Muito obrigado. Não é interrupção nenhuma, é um prazer. Estou vendo aqui a pergunta da doutora Maria Lima. Quando o juiz julgar com base no 4858, o recurso é apelação? Sim, aí sim. Sempre que é proferida uma sentença e as decisões do 485 são sentença, se ocorre a desistência da ação e essa desistência é homologada, o recurso correto, de fato, é apelação, porque a gente está diante de uma sentença. Tá bom? Caminhando um pouquinho mais, então. Vamos lá. E agora, eu que agradeço, doutora Maria. Eu agora, como eu disse, estou conseguindo ver o chat. Então, se chegar alguma coisa, eu posso responder. Opa, peraí que agora eu só abri o chat. Pronto, agora sim. Eu queria fazer alguns comentários também agora, e sempre procurando dar um viés bem prático para a nossa conversa. Eu queria fazer alguns comentários a respeito de prazo para interposição de agravo de instrumento. Não o básico aqui. A gente sabe, o agravo de instrumento hoje, como todo recurso, à exceção de um, ele tem o prazo de 15 dias úteis para sua interposição. Como nós sabemos, aliás, o Código atual facilitou muito a vida do advogado, principalmente do novo advogado, do jovem advogado. Porque antigamente, no Código antigo, a gente tinha recurso de 5 dias, de 10 dias, de 15 dias. Hoje, o nosso Código facilitou muito a nossa vida, principalmente de quem ainda não tem muita experiência, porque ele praticamente unificou
o prazo para interposição de todos os recursos. 15 dias. À exceção dos embargos de declaração, que ficaram com o prazo de 5 dias para interposição. Então, hoje é muito fácil lembrar. Embargo de declaração, 5 dias, todos os outros recursos, 15 dias. Mas está certo, isso aqui está muito simples, está lá no artigo 1013, todos vocês já sabem. Mas eu queria chamar agora, facilitou mesmo, Rafael, pode ficar mais lenta por conta do prazo um pouco maior, pode ser. Agora, veja, eu queria chamar a atenção de vocês a respeito da aplicação do artigo 229 e como ele é entendido e aplicado. O que diz o artigo 229? Está aí na tela, mas não precisa ler, eu lembro. O artigo 229 é aquele que diz que litisconsortes com advogados diferentes de escritórios de advocacia diferentes, se os autos forem físicos, terão prazo em dobro para suas manifestações. Então, já vamos lembrar de cara que essa dobra do prazo só vale para autos físicos. A gente imagina que a curto ou a médio prazo, os autos físicos vão desaparecer, não porque todos os processos vão acabar, porque a gente sabe que tem processo que dura 30, 40 anos, mas porque a hora que chegar um volume pequeno de processos físicos, provavelmente vão digitalizar tudo, a tendência é essa. Então, os processos físicos vão acabar. Quando os processos físicos acabarem, se isso de fato ocorrer e deve ocorrer, morre o artigo 229. Ele deixa de ter função, porque ele só se aplica aos autos físicos. Mas hoje ainda existem autos físicos. Então, presentes as condições do artigo 229, lembrando, litisconsórcio, com diferentes advogados, de escritórios de advocacia diferentes, se os autos forem físicos, aplica-se prazo em dobro para as suas manifestações. Aplicar prazo em dobro para as manifestações inclui também o prazo para interposição de recursos. O prazo para interposição dos recursos também se conta em dobro. Até aí tudo bem. Então, o prazo para agravar, que seria de 15 dias, presentes as condições do artigo 229, será de 30 dias. Eu só queria chamar a atenção para nós todos tomarmos cuidado com isso, porque até, e como eu disse, dentro da preocupação também de trazer aspectos práticos do tema para discutir, eu já vi gente perdendo prazo aqui por conta disso. Vejam, embora o 229 não diga nada, é posição firme da doutrina, e principalmente na jurisprudência, que esse prazo em dobro só se conta em dobro mesmo, o prazo só se conta em dobro, se o interesse recursal for de mais de um. Então, vejam, embora exista litisconsórcio com diferentes advogados, sendo os autos físicos, etc., etc., prevalece na jurisprudência o entendimento de que, apesar disso, se o interesse de recorrer for de um só, não se conta prazo em dobro. Por exemplo, existem 2 réus, estão presentes todas as condições do 229. É proferida uma decisão interlocutória que nega um pedido de um dos réus. Então, um dos réus, através do seu advogado, faz determinado pedido que só lhe favoreceria se fosse atendido, mas o juiz indefere esse pedido. Quem tem interesse recursal? Um dos réus, aquele que teve o pedido que beneficiaria a ele indeferido. Então, o interesse recursal é de um dos réus só. Qual é o prazo para ele agravar? 15 ou 30 dias? 15 dias. Por quê? Porque, embora estejam presentes as condições do artigo 229, só um deles tem interesse recursal. Quando a gente fala disso, às vezes alguém pensa, bom, mas como é que eu vou saber se o outro também vai recorrer ou não? Eu não vou saber. Eu não vou saber, mas não é isso que eu tenho que saber. Eu não posso ser adivinho, cartomante, eu não tenho bola de cristal, nada disso. Eu tenho que avaliar se o interesse recursal é de mais de um ou não. Se for o interesse recursal dos dois e só um recorra, o prazo se conta em dobro, porque o interesse era dos dois. Como é que eu ia saber que ele não ia recorrer nos 30 dias? Mas, se eu já consigo avaliar que o interesse recursal é só de um, o prazo não se conta em dobro. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente tem aquela ideia, falar, estão presentes aquelas condições, vai ter prazo em dobro. Antes da gente sair já dizendo isso, taxativamente, é importante a gente respirar e pensar. O interesse recursal é de mais de um? É. Estão presentes as condições do 229? Estão. Então, tá bom. Prazo em dobro. Inclusive, para que a gente tome cuidado com isso,
Tem uma súmula do STF já, não recente, mas que trata especificamente disso. Vejam o que diz a súmula 641 do STF. Não se conta em dobro o prazo para recorrer quando só um dos litisconsortes haja sucumbido. Portanto, só um tenha interesse recursal. Então, cuidado com essa ideia de que vai contar prazo em dobro. É bem possível que conte, se estiverem presentes as condições do 229. Mas desde que o interesse recursal seja de mais de um litisconsorte. Tá bom? Seguindo um pouco mais, falando um pouco, então, do tão citado artigo 1015 do CPC. Eu não vou ler aqui o artigo 1015 com vocês, eu acho que numa conversa desse nível nem seria o caso mesmo, mas quero fazer alguns comentários a respeito dele. O que fez o legislador no artigo 1015? Ele relacionou diversas decisões interlocutórias que seriam ou poderiam ser atacadas por agravo de instrumento. Então, no artigo 1015, o legislador relacionou quais decisões interlocutórias poderiam desafiar a interposição de agravo de instrumento. Ele tentou aqui fazer um rol exaustivo de decisões. Ele quis dizer, naturalmente, só cabe agravo de instrumento dessas decisões aqui relacionadas no 1015. O problema é que quando o legislador ele quer fazer esse tipo de rol taxativo, normalmente a brincadeira não acaba bem. Não acaba bem porque a imaginação do legislador normalmente é muito menos rica do que a realidade forense. Por mais que o legislador ficasse pensando em todas as situações que poderiam desafiar agravo de instrumento, ele não ia conseguir pensar em todas que poderiam ocorrer no mundo real, nesse em que nós advogamos. Por conta disso, ele deixou várias situações de fora, o que gerou problemas mesmo que a doutrina e a jurisprudência tiveram que enfrentar. Vejam, vou dar um exemplo simples disso, para a gente ver como que é problemático esse rol do artigo 1015, que o STJ teve que dar um jeito de dar uma melhorada na situação. Claro, uma decisão que a gente pode criticar, nem todo mundo concorda com ela, mas o STJ tentou dar um jeito nisso. Quer ver? Vou dar um exemplo de uma decisão que não está no rol do 1015, uma decisão interlocutória. Imagine o seguinte, o meu cliente é réu numa ação de indenização por dano moral e na petição inicial é atribuída a ele uma conduta horrível. Então, para justificar o pedido de dano moral, o autor, na inicial, narra uma situação, determinadas condutas do meu cliente que são realmente muito pesadas, que podem realmente comprometer a imagem do meu cliente. Só que o meu cliente, nesse meu exemplo, é uma pessoa muito famosa e que vive da imagem. Então, é uma pessoa muito famosa que vive da imagem e essa pessoa é ré numa ação de indenização por dano moral e a petição inicial narra coisas horríveis a respeito do meu cliente. O que eu faço? É um caso em que, em princípio, o processo correria de forma pública, como é a regra. Mas, diante da peculiaridade do caso, eu vou tentar obter segredo de justiça para esse caso. Então, eu peticiono e tento convencer o juiz de que é um caso excepcional em razão da situação do meu cliente, da imagem, que ele vive do valor da imagem, com publicidade, etc., e que a publicidade desse processo, em que a inicial diz um monte de mentiras a respeito do meu cliente, vai causar um prejuízo econômico muito grande. Então, eu peço ao juiz, atribua segredo de justiça, por favor. Só que o juiz indefere. Ele diz, indefiro o segredo de justiça porque não estão presentes as condições para a sua concessão. E aí ele fundamenta, porque isso não seria uma decisão fundamentada. Mas ele dá o fundamento dele. Aí eu ligo para o meu cliente. Cliente, lembra, eu ia pedir aquele negócio lá que eu te expliquei, segredo de justiça? Lembro. E aí, conseguiu? Fala, não, cliente, eu não consegui. Mas fica tranquilo. Quando eu for apelar da sentença, em preliminar de apelação, eu peço o segredo de justiça. Ah, mas não dá para pedir agora? Vejam, a decisão que nega segredo de justiça não está no rol do 1015. E aí eu explico que para poder interpor recurso agora, ela tinha que estar nesse rol e não está. Mas eu digo, mas fica tranquilo. Em preliminar de apelação, eu reitero esse pedido, eu recorro dessa decisão pedindo o segredo da justiça. Bom, mas o que adianta?
daqui 4, 5 anos, a hora que o Tribunal de Justiça estiver julgando taxatividade mitigada, é isso, Rafael? É lá que a gente vai chegar. Então, o que adianta? Eu estou realmente explicando como é que o STJ chegou nessa ideia. É justamente isso. Então, como é que adianta quando o Tribunal de Justiça, daqui 5 anos, estiver julgando o agravo ou a minha apelação, o desembargador falar, olha, primeiro a gente tem que decidir aqui o recurso da interlocutória. De fato, o juiz de primeira instância deveria sim ter atribuído o segredo de justiça. Então, vamos atribuir agora o segredo de justiça. O que adianta daqui 5 anos conseguir segredo de justiça? Daqui 5 anos, a íntegra dos autos já chegaram nos meus diversos grupos de WhatsApp umas 336 vezes. Todo mundo tem a íntegra dos autos falando os absurdos a respeito do meu cliente. O que adianta, depois de tudo isso, conceder o segredo de justiça? Não adianta para mais nada. Então, esse é um exemplo em que esse rol, se ele fosse taxativo, como quis o legislador, parece que foi essa mesma ideia, isso ia deixar descobertas situações como essa. Por isso que o STJ, e aí entra já no que quis dizer, no que falou o Rafael, por isso que o STJ tentou dar um jeito para situações como essa, que eu já vou em seguida mencionar. Mas então vejam, pelo artigo 1015, cabe agravo de instrumento das decisões relacionadas no artigo 1015 e diz o parágrafo único do artigo 1015 que cabe agravo de instrumento das decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença, cumprimento de sentença, execução de título extrajudicial e processo de inventário. Então, a interpretação correta que se deve dar do parágrafo único do artigo 1015 é que, quando se trata de decisão interlocutória proferida em liquidação, cumprimento de sentença, execução de título extrajudicial e inventário, independentemente do teor da decisão interlocutória, ela comporta agravo de instrumento, independentemente do teor dela, desde que proferido nesses quatro processos: liquidação, cumprimento, execução e inventário. Nesses 4 casos, independentemente do teor, ela comporta agravo de instrumento. Aliás, isso foi tratado, inclusive, numa decisão do STJ. O STJ quis deixar isso claro. Eu acho que o parágrafo único já era suficientemente claro. Mas se o STJ quis deixar isso ainda mais claro, tudo bem. Isso não é mal nenhum, aliás, é até bom. Mas nesse recurso especial, está aí o número na sua tela, 1.803.925, recurso especial 1.803.925, que teve como relatora a ministra Nancy Andrighi, o STJ deixou claro que, nos termos do 1015, parágrafo único, nesses 4 processos cabe agravo de instrumento, independentemente do teor da decisão interlocutória. Olha lá, cabimento de recurso de todas as decisões interlocutórias proferidas. Deixa eu ver que tem coisa aqui na frente. Em liquidação e cumprimento de sentença, execução e inventário, independentemente do conteúdo da decisão. Então, quando a interlocutória é proferida nesses 4 casos, independentemente do teor, sempre cabe agravo de instrumento. Foi isso que o STJ decidiu, e como eu disse, a rigor nem precisava decidir, porque o parágrafo único do 1015 já deixa isso claro. Mas tornar mais claro não faz mal nenhum. O problema é quando torna mais obscuro, como nós sabemos. Bom, caminhando mais um pouco, vamos lá. E se eu estou diante de uma decisão interlocutória, no meu caso concreto, e quero recorrer dela, o que eu devo fazer? Então, nós aqui no dia a dia, advogando, nós nos deparamos com uma decisão interlocutória, num processo nosso, e nós queremos recorrer dela. Qual é a primeira preocupação que eu devo ter? Qual deve ser a minha primeira atitude? Correr os olhos ao artigo 1015 e verificar se essa decisão interlocutória da qual eu quero recorrer, se ela está relacionada no artigo 1015. Se ela estiver relacionada no artigo 1015, eu devo agravar de instrumento sob pena de preclusão. Se eu não agravar, ocorre preclusão e eu não posso discuti-la mais adiante. Então, essa é a minha primeira providência como advogado, diante de uma interlocutória. Verificar se ela está no rol do 1015. Se estiver,
eu devo agravar de instrumento sob pena de preclusão. E se ela não estiver no rol do artigo 1015? Aí, em princípio, diz o nosso código no artigo 1009, que eu não devo fazer nada e, quando eu for apelar da sentença, em preliminar de apelação, eu recorro da decisão interlocutória que ficou para trás. É isso que estabelece o artigo 1009. Eu não faço nada diante daquela decisão interlocutória por hora, e quando eu for apelar da sentença em preliminar de apelação, eu recorro daquela interlocutória. Ah, mas e se a sentença é favorável a você e, portanto, você não apela? Quem apela é a parte contrária. Tudo bem. Quando eu for intimado a apresentar as contrarrazões, nas próprias contrarrazões eu recorro daquela interlocutória que ficou para trás. Então, vejam, hoje, até as contrarrazões de apelação servem para eu recorrer de interlocutória. Se era uma interlocutória que, quando foi proferida, não era agravável, e eu não apelo da sentença, quem apela é a parte contrária, eu, nas minhas contrarrazões de apelação, poderei recorrer da interlocutória que ficou para trás. Isso é o que está dito no artigo 1009, parágrafo 1º, e o parágrafo 2º fala também do contraditório. Quando o recurso da interlocutória constar das contrarrazões de apelação, o apelante deverá ser intimado para poder responder a esse recurso. Para quê? Para garantir contraditório. Vejam o que diz o 1009, parágrafo 1º e depois o parágrafo 2º. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contrarrazões. Se, vejam o parágrafo 2º, que explica essa questão do contraditório que eu acabei de mencionar. Se as questões referidas no parágrafo 1º forem suscitadas nas contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 dias, manifestar-se a respeito dela. Então, quando eu me deparo com uma interlocutória, ou eu devo agravar de instrumento para evitar a preclusão, ou se ela não estiver no rol do 1015, diz o nosso código que eu devo aguardar para recorrer dela em preliminar de apelação ou nas minhas contrarrazões. Seguindo um pouco mais, a verdade é que essa situação não resolve todos os problemas. Essa solução que o artigo 1009 nos dá não resolve todos os nossos problemas do dia a dia como advogados. Eu acabei de dar um exemplo agora há pouco desse caso de segredo de justiça, em que simplesmente fazer o que o CPC manda não vai resolver coisa alguma. Não adianta nada, nesse exemplo que eu dei do segredo da justiça, que eu faça o que o artigo 1009 me recomenda. Não faça nada e depois você recorre em preliminar de apelação. Não adianta, em situações como essa, fazer isso, porque estaremos diante de um caso de urgência. Ou recorro agora, ou depois o recurso não vai atingir o seu objetivo, ainda que provido. Isso gerou, então, uma discussão muito grande, primeiro na doutrina e depois na jurisprudência, a respeito da natureza do rol do artigo 1015. Passou-se a discutir se esse rol do artigo 1015 era de fato taxativo ou não, se eu podia incluir outras decisões passíveis de agravo de instrumento que não estavam expressamente no rol, ou se era um rol fechado que não permitia esse tipo de inclusão. Num primeiro momento, a jurisprudência passou a ser bastante controvertida a respeito disso, e parte dela recomendava, em situações assim, que fosse impetrado o mandado de segurança contra ato judicial, quando a interlocutória não estivesse no rol do 1015. Qual que era o raciocínio aqui? Não cabe mandado de segurança quando se tem uma decisão judicial passível de recurso. Isso está lá no artigo 5º da Lei do Mandado de Segurança. Não cabe mandado de segurança quando uma decisão é passível de recurso. Mas, quando se tratasse de uma interlocutória não relacionada no rol do 1015, como não era admissível um recurso de imediato, parte da doutrina e da jurisprudência passaram a defender que era uma hipótese nova de cabimento de mandado de segurança contra ato judicial. E nós tivemos várias decisões nesse sentido. Só que como
esse tema passou a ser extremamente polêmico, e a gente pode dizer, essa foi das maiores polêmicas do início de vigência do CPC, a natureza do rol 2015. Diante da grande polêmica envolvendo essa questão, essa matéria chegou no STJ e foi afetada pelo STJ para ser julgada dentro da sistemática de julgamento de recurso repetitivo. Então, essa matéria, qual a natureza do rol do artigo 1015, foi afetada pelo STJ para que fosse julgada como recurso especial repetitivo e, portanto, criasse uma tese a ser necessariamente respeitada pelos juízos inferiores. Eu não vou ficar lendo aqui trechos das decisões, da decisão aqui para vocês, mas quero fazer alguns comentários a respeito dela. Quem quiser a íntegra dessa decisão, uma decisão, óbvio, relevantíssima dentro desse tema que a gente está discutindo. Quem quiser a íntegra dessa decisão, pode buscá-la no site do STJ, como vocês sabem, www.stj.jus.br. Basta procurar por recurso especial 1696396. 1696396. E aí vocês vão encontrar, então, esse acórdão que teve como relatora a ministra Nancy Andrighi. A ministra, no voto, ela cita essas situações problemáticas que a taxatividade do rol do 2015 geraria, e aí ela conclui, isso foi também bastante criticado por muitos, ela conclui que o rol do 2015 é taxativo, mas não é assim taxativo mesmo, é taxativozinho, não é taxativozão. Foi basicamente, assim, falando de uma forma bem informal, foi isso que o STJ disse, é um rol taxativo, mas taxativozinho, não taxativozão. Ou seja, é taxativo, mas é possível incluir outras situações que não previstas no rol, quando a urgência da situação assim permitir. Vejam, vamos seguir um pouco mais, vamos ver a tese que foi firmada. Olha lá, a tese é a seguinte, assim nos termos, isso aqui está bem, tem bem coisa em cima aqui na tela que eu não consigo ler, mas assim nos termos do artigo tal e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese jurídica, e essa foi a tese firmada. O rol do artigo 1015 do CPC é de taxatividade mitigada. Por isso, admite a interposição de agravo de instrumento, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Então, foi isso que prevaleceu, a chamada tese da taxatividade mitigada. Como eu disse, parte da doutrina até brincou um pouco com isso, criticou, dizendo, peraí, taxatividade mitigada é como o jogador no futebol estar parcialmente impedido, ou a mulher estar mais ou menos grávida. Pera, ou é taxativo ou não é taxativo. Mas, a bem da verdade, foi uma forma que o STJ deu para resolver o problema criado pelo STJ, pelo menos em situações como essa que eu mencionei, como no exemplo do segredo de justiça. Não resta dúvida que a existência de um rol como o do 1015 só faria sentido se ele fosse taxativo. Se não fosse, para que ter o rol? Mas o STJ, avaliando a situação real, o mundo real, e considerando que a imaginação do legislador não seria tão rica para atingir todas as situações possíveis do mundo real, o STJ deu esse jeito, fala, olha, é taxativo sim, mas dá para incluir outras hipóteses que não estejam no rol quando a urgência da situação indicar. Então, vejam, isso de nós, advogados, exige o seguinte, quando a gente for, aqui falando também do ponto de vista bem prático, trazendo a nossa conversa para um viés bem prático, quando a gente for interpor agravo de instrumento diante de uma decisão interlocutória relacionada no artigo 1015, fica fácil. Por exemplo, eu vou recorrer de uma decisão que decide um pedido de tutela provisória. A decisão interlocutória que decide um pedido de tutela provisória desafia agravo de instrumento? Sim, por expressa previsão do artigo 1015, inciso 1º. Então, se eu vou recorrer de uma decisão que aprecia pedido de tutela provisória, é muito simples, basta eu fundamentar no artigo 1015, inciso 1º. Vem interpor o presente agravo de instrumento por expressa autorização do artigo 1015, inciso 1º. Pronto, está fácil.
Agora, quando eu for recorrer de uma decisão interlocutória, quando eu for agravar de instrumento, melhor dizendo, de uma decisão interlocutória, que não estiver no rol do artigo 1015, aí eu preciso gastar um pouquinho mais de tinta para justificar a interposição do agravo de instrumento justamente na tese da taxatividade mitigada. Então, eu vou ter que gastar ali algumas linhas para dizer, olha, embora essa decisão não esteja no rol do 1015, a situação é essa. É uma situação de extrema urgência que justifica a pronta apreciação do recurso, sendo o caso de se aplicar a lógica da tese da taxatividade mitigada estabelecida pelo STJ. Então, quando for o caso, eu não estiver diante de uma das hipóteses do 1015, mas mesmo assim eu entendo que o agravo de instrumento é cabível pela urgência, aí eu tenho que fundamentar o cabimento do meu agravo justamente nessa tese firmada pelo STJ. A gente vai ter que gastar um pouquinho mais de tinta, mas enfim, é isso que a gente vai fazer e provavelmente vai fazer com sucesso. Tá bom? Caminhando mais um pouco, vamos lá. Eu quero tratar de um outro problema prático aqui também, do dia a dia, com o qual a gente pode se deparar e que envolve, de certa forma, também o agravo de instrumento. O nosso código, hoje, quando ele trata da tutela provisória, ele criou uma novidade que foi a introdução da chamada tutela antecipada antecedente, não é isso? Hoje, o nosso código estabelece a possibilidade de se pleitear uma tutela antecipada antecedente. Isso aparece no artigo 303. De novo, não vou ficar lendo o artigo 303, mas vou resumir ele aqui, a ideia que ele passa. O artigo 303, que foi uma novidade trazida pelo Código de 2015, ele estabelece que quando se estiver diante de uma situação de extrema urgência, em que o autor ele ainda não tenha condições de apresentar uma petição inicial pronta, acabada, perfeita, mas ele precise urgentemente de uma tutela antecipada, hoje ele está autorizado a apresentar uma petição inicial que ainda não está pronta, ainda não está na sua versão definitiva, ainda não está definitivamente instruída, mas o autor apresenta essa petição inicial ainda em obras, vamos dizer assim, para que o juiz aprecie o pedido de tutela antecipada. Depois que o juiz deferir a tutela antecipada, resolvendo essa situação de extrema urgência, aí sim, com mais calma, em 15 dias ou em prazo maior que o juiz indicar, o autor irá complementar, aditar a sua petição inicial. Tá certo? Então, vejam, vamos pensar num caso real com o qual nós, advogados, lidamos muito. O nosso cliente nos procura hoje, agora há pouco, precisando para amanhã de uma tutela antecipada. É caso da mais alta urgência. Ele precisa para amanhã. Eu não vou ter condições amanhã de apresentar uma petição inicial pronta, acabada, perfeita, bem instruída. Por quê? Porque eu estou esperando informações que o cliente tem que me passar. Eu estou esperando documentos que o cliente vai providenciar. É uma discussão um pouco delicada. E eu quero fazer uma argumentação bem consistente. E para isso eu preciso de algum tempo. Então eu não vou conseguir amanhã apresentar uma petição inicial perfeita, como eu quero, na sua versão definitiva. O que o artigo 303 me autoriza? Que eu apresente essa petição que ainda não está pronta, chamando a atenção do juiz para isso. Eu tenho que avisar, excelência, não está pronta. Estou me valendo do 303. E peço que ele defira a tutela de urgência. Depois dele deferir a tutela de urgência, em 15 dias ou em um prazo maior que o juiz indicar, aí sim, com mais calma, eu vou aditar, eu vou complementar, eu vou instruir a minha petição inicial. Essa foi uma novidade trazida pelo Código no artigo 303. Mas o que isso tem a ver com agravo de instrumento? Num aspecto tem a ver sim. Na verdade, o que tem a ver com agravo de instrumento é o artigo 304. O artigo 304 trouxe também nessa mesma esteira uma novidade, e essa sim tem causado mais discussão e mais problemas. O artigo 304, ele criou também uma outra novidade, a chamada estabilização da tutela antecipada antecedente.
O artigo 304 trouxe essa invenção da chamada estabilização da tutela antecipada antecedente. O que diz o artigo 304? Ele diz o seguinte: se for deferida a tutela antecipada antecedente em favor do autor, nos termos do artigo 303, e se o réu não interpuser em face dessa decisão o respectivo recurso, ocorre a estabilização da tutela antecipada antecedente deferida. Então, repetindo, para a gente entender o mecanismo. O artigo 304 diz: se for deferida a tutela antecipada antecedente em favor do autor e o réu não recorrer dessa decisão concessiva, ocorre a estabilização da tutela antecipada antecedente deferida. Ela fica como que cristalizada. O processo termina, os autos vão para o arquivo, mas com a manutenção da medida. Bom, aí entra o agravo de instrumento. Se eu sou advogado do réu e eu quero evitar a estabilização, o que eu devo fazer? Justamente interpor o agravo de instrumento, já que o caput do 304 diz que para evitar a estabilização, o réu deve interpor o respectivo recurso. Ora, respectivo recurso, quando se fala de decisão interlocutória concessiva de tutela provisória, o respectivo recurso é o agravo de instrumento. Então, eu, como advogado do réu, para evitar a estabilização, eu devo interpor o agravo de instrumento. Aí entra o nosso tema. Mas o que eu queria aqui dizer também, que existe controvérsia nesse aspecto a respeito da medida necessária para evitar a estabilização. Parte da doutrina e algumas decisões dos tribunais seguem essa linha, mas isso ainda é muito polêmico. Mas parte da doutrina e da jurisprudência tem entendido que, ainda que o réu não interponha o respectivo recurso, ou seja, o agravo de instrumento, ainda que o réu não interponha o agravo de instrumento, mas ele, de alguma forma, demonstre o inconformismo com aquela situação, ele demonstre a sua oposição à pretensão do autor, isso seria já suficiente para evitar a estabilização. Então, cuidado aqui. Parte da doutrina diz que se, por exemplo, o réu contestar, ao contestar ele já mostra que não concorda com a pretensão do autor. E isso já seria suficiente para evitar essa estabilização do 304. Agora, falando aqui entre advogados, eu acho até que a gente pode achar que essa seria a melhor opção, ou deveria ser isso que o Código deveria ter dito no artigo 304, mas não é o que disse. O artigo 304, ele é expresso, está aí na sua frente. No caput, ele diz: evita-se a estabilização com a interposição do respectivo recurso. Então, ao menos que venha a surgir uma decisão do STJ, proferida em sede de recurso especial repetitivo, dando essa interpretação de que uma simples contestação já evita a estabilização, eu acho que nós, advogados, não podemos correr esse risco. Se o 304 manda recorrer para evitar a estabilização, penso eu que, na qualidade de advogados do réu, se nós queremos ter segurança de que não ocorrerá estabilização, nós deveremos agravar de instrumento. Porque quando o Código diz recurso, recurso é recurso, não é contestação. Então, eu acho que a doutrina tem tentado amenizar essa exigência, porque esse artigo 304 ele é mesmo cheio de defeitos. Mas, enquanto ele está aí, e não há uma interpretação vinculante dizendo o contrário, vamos agravar de instrumento para evitar a estabilização da decisão proferida nos termos do artigo 303. Essa é a posição, sem dúvida, mais segura. Tá bom? Caminhando mais um pouco. A respeito do agravo de instrumento, ele tem uma peculiaridade em relação aos demais recursos, que às vezes a gente não para ver, mas quando a gente para, a gente vê que é óbvio isso. Mas é interessante apontar aqui. O agravo de instrumento é o único recurso interposto perante o órgão que irá julgá-lo. O agravo de instrumento é o único recurso interposto perante o órgão que irá julgá-lo. Como assim? Veja, às vezes a gente não para pensar isso, e às vezes o advogado menos experiente, eu sei que eu estou falando com vários aqui experientes,
mas às vezes os menos experientes têm um pouco de dificuldade de entender ou de saber para onde direciona o seu recurso, para onde endereça o seu recurso. É muito simples. Os recursos, à exceção de um, eles são sempre endereçados ao próprio órgão ou juízo que proferiu a decisão. Quer ver? Vamos pensar aqui juntos. Quando o juiz profere uma sentença e eu vou apelar dessa sentença, eu endereço naquela petição de capa em que eu apresento as razões de apelação. Eu endereço direto para o tribunal ou para o juiz Acó que proferiu a sentença? Ora, para o juiz Acó. Depois do contraditório, é ele que vai remeter para o tribunal. Se o Tribunal de Justiça de São Paulo profere um acórdão e eu quero interpor recurso especial em face desse acórdão, eu vou interpor esse recurso direto no STJ? Não. Vou interpor no Tribunal de Justiça de São Paulo, que se fizer o juízo de admissibilidade positivo, aí manda para o STJ. A mesma coisa, eu quero interpor recurso extraordinário de um acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu vou interpor direto no STF? Não. Eu interponho no Tribunal de Justiça de São Paulo, que, se for o caso, depois remete. Então, essa é a regra para praticamente todos os recursos. Eu interponho o recurso perante o órgão que proferiu a decisão. É para ele que eu endereço. À exceção do agravo de instrumento. O agravo de instrumento é o único recurso que eu interponho diretamente ao órgão que irá julgá-lo. Então, se é proferida uma decisão interlocutória pelo juízo da primeira vara civil, eu não vou agravar perante o juízo da primeira vara civil, como aconteceria com qualquer outro recurso. Eu vou agravar diretamente no tribunal. Aliás, quem é um pouco mais antigo deve lembrar que antes de 95, eu estava no final do meu... Essas coisas a gente não fala, mas eu falo. Eu me formei no final de 94. Então, quando eu estava passando do estágio para a formatura, mudou a regra do agravo de instrumento, porque até então quem advogava antes de 95 deve lembrar, a gente agravava em primeira instância, eram formados os autos do agravo e daí os autos iam formados para o tribunal. Mas como o agravo normalmente envolve questões de urgência, para abreviar o processamento do agravo, o legislador inventou, lá no meio dos anos 90, que o agravo seria interposto diretamente no tribunal para acelerar o trâmite. E isso ficou assim, dali em diante, segue assim no atual código. Mas é interessante notar isso. É o único recurso que eu interponho diretamente perante o órgão que irá julgá-lo. Bom, por que o agravo ele recebe o nome de agravo de instrumento? Por uma razão muito simples, porque forma-se um instrumento com peças dos autos. É verdade que nos autos eletrônicos, hoje, essa formação do instrumento não é mais obrigatória. Mas quando se trata de autos físicos, a formação do instrumento é obrigatória por uma razão muito simples. O processo está em primeira instância. Não pode chegar uma petição avulsa, sem peça dos autos no tribunal, para o tribunal julgar o agravo. Então, chama-se agravo de instrumento, essa é a origem, diante da necessidade de se formar um instrumento. Embora, repito, hoje, o artigo 1017, que trata disso, diz que a formação do instrumento não é obrigatória nos autos eletrônicos, mas nos físicos são. O que deve constar desses autos do agravo de instrumento? Quais peças devem instruir o agravo de instrumento? O inciso 1º do artigo 1007, ele traz uma relação de peças obrigatórias que não podem faltar. Eu também não vou ler aqui, claro, é chato a gente ficar lendo artigo de lei, mas o 1017, inciso 1º, relaciona as peças obrigatórias, e o inciso 3º fala de peças facultativas, que o advogado junta se quiser. Ah, mas e se faltar nos autos alguma dessas peças obrigatórias? Por exemplo, a procuração dada às partes, dada pelas partes aos advogados, é peça obrigatória. E se não tiver procuração da outra parte nos autos, como é que eu vou juntar? Ué, lógico que eu não vou juntar. Se falta alguma das peças nos autos, eu não tenho como juntar. Para isso, o inciso 2º do artigo 1017 dá uma solução. O advogado ele deve providenciar todas as peças obrigatórias e, na falta de uma peça obrigatória, ele declara a inexistência da peça dos autos, o que impede, portanto, a sua apresentação. Então, nós, como advogados, quando se trata de autos físicos que estão morrendo, mas ainda existem, quando se trata de autos físicos, a gente forma um instrumento
com, no mínimo, as peças obrigatórias, e se faltar uma peça obrigatória, eu declaro, sob minha responsabilidade, que não estou apresentando essa peça porque ela não se encontra juntada aos autos. Agora, o que mudou de um código para o outro, e quem advogava na vigência do Código Antigo lembra bem, é que quando da vigência do Código Antigo, se faltasse uma peça, o agravo não era conhecido. Lembram disso? Faltando uma pecinha, o tribunal não conhecia do agravo de instrumento. Isso era um problema seríssimo, lógico, o que fazia com que alguns advogados, alguns escritórios, adotassem a praxe de tirar cópia dos autos de ponta a ponta, da primeira à última folha, porque aí não ia faltar peça nenhuma. Eu, sinceramente, não gostava dessa técnica, vamos dizer assim, porque eu acho que quando você junta coisa demais, acabam não dando a atenção necessária àquelas peças que você gostaria que fossem avaliadas com cuidado. Eu preferia selecionar, mas entendo muito bem a preocupação dos advogados que juntavam a íntegra dos autos para não correr risco nenhum. Tá certo, é uma tática, vamos dizer assim. Hoje a gente não precisa mais dela. A gente não precisa mais dela porque o parágrafo 3º do artigo 1017 diz que se faltar alguma peça, o agravante deve ser intimado para apresentar a peça faltante. Então, isso melhorou demais já a nossa vida. Sempre lembrando, claro, e o que eu estava dizendo consta aqui do parágrafo 5º, que se os autos forem eletrônicos, dispensa-se a apresentação das peças. Caminhando um pouco mais, eu queria fazer alguns comentários, já vou caminhando para o final da nossa conversa, eu queria fazer alguns comentários agora a respeito do artigo 1018, para que a gente também não se engane. O artigo 1018, ele no seu caput, ele sugere a possibilidade ou a faculdade do agravante juntar a comprovação da interposição do agravo em primeira instância. Então, vejam o caput do artigo 1018. Ele sugere que o agravante ele tem a faculdade de juntar cópia do agravo de instrumento e comprovação da sua interposição com a relação dos documentos que instruíram o agravo em primeira instância. Veja o que diz o caput do 1018, como ele indica claramente uma faculdade. Olha lá. O agravante poderá requerer a juntada aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e dos documentos que instruíram, e da relação dos documentos que instruíram o recurso. Vejam o teor, vejam a redação. O agravante poderá requerer a juntada, o que indica claramente uma faculdade. Mas agora, tome cuidado com os parágrafos do 1018. Porque nos parágrafos, o 1018 abandona essa ideia de faculdade e fala de forma taxativa, trazendo uma imposição. Olha lá, parágrafo 2º do 1018. Não sendo os autos eletrônicos, o agravante tomará a providência prevista no caput no prazo de 3 dias a contar da interposição do agravo. Aí, se ele não tomar essa providência, se os autos forem físicos, tem algum problema? Algum não. Tem todo problema, porque o agravo não é conhecido. Olha lá, parágrafo 3º. O descumprimento da exigência implicará na inadmissibilidade do agravo de instrumento. Então, vejam, a gente tem que tomar cuidado com esse 1018, porque se ele traz uma faculdade, ele traz uma faculdade quando os autos forem eletrônicos. Então, se os autos forem eletrônicos, a gente pode juntar uma cópia em primeira instância. Agora, se os autos forem físicos, não é uma faculdade, é um ônus sob pena do agravo não ser conhecido. Então, se forem autos físicos, lembrem de cumprir o que diz o artigo 1018 do CPC, juntando cópia da interposição, juntando cópia do agravo e comprovação da interposição em primeira instância no prazo de 3 dias. Se os autos forem físicos, não se esqueça de jeito nenhum de fazer isso, porque o agravo de instrumento, se você não fizer, não será conhecido. E já caminhando para o final da nossa conversa, porque eu esgotei aqui já o tempo que me sugeriram, mas eu queria, por último, falar do problema do efeito, ou dos efeitos do agravo de instrumento. O agravo de instrumento, claro, como qualquer recurso, ele tem efeito devolutivo, ou seja,
ele devolve a matéria para a reapreciação pelo órgão julgador, no caso, o tribunal. Agora, tem o agravo de instrumento efeito suspensivo automático, ou seja, decorrente da sua simples interposição? Não. Hoje, o único recurso que tem efeito suspensivo automático, ou seja, decorrente da simples interposição tempestiva, é o recurso de apelação. Aliás, quando a comissão que elaborou o anteprojeto do CPC preparava esse anteprojeto, prometia lá no início dos trabalhos que eles iam acabar com o efeito suspensivo automático da apelação. Mas no fim permaneceu. E a apelação ficou como o único recurso que tem efeito suspensivo automático. Então, o agravo não tem, em princípio, efeito suspensivo. Mas, sempre que um recurso não tem efeito suspensivo, dado pela lei, automaticamente, como decorrência da sua interposição, mesmo quando ele não tem efeito suspensivo automático, eu posso obter esse efeito suspensivo. Como? Demonstrando relevância da fundamentação somado ao risco de dano. Relevância da fundamentação somado ao risco de dano. O mesmo vale para o agravo de instrumento. No agravo de instrumento, fica claro no artigo 1019 que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou poderá deferir a antecipação da própria tutela recursal. E aí, para terminar, eu queria tocar nesse ponto. Às vezes, quando a gente vai pedir ou efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, que às vezes informalmente a gente chama de efeito ativo, às vezes, no caso concreto, a gente fica em dúvida do que pedir. Eu já vi até prova de concurso, como eu dou aula também para concurso, eu já vi até prova de concurso confundindo efeito suspensivo com antecipação de tutela recursal. E às vezes, num caso concreto, quando a gente vai elaborar a nossa peça, a gente fica, em determinadas situações, com alguma dúvida. Fala, peraí, nesse caso, o que eu tenho que pedir? Eu tenho que pedir efeito suspensivo ou eu tenho que pedir antecipação de tutela recursal? Me ajuda aqui, o que eu faço nesse caso? Vejam, a gente tem que desenvolver o seguinte raciocínio. Se eu estou diante de uma decisão positiva, ou seja, que deferiu alguma coisa para alguém, e eu quero recorrer dessa decisão para evitar que ela comece a produzir efeitos, o que eu busco é o efeito suspensivo. Imagine, a parte contrária pediu antecipação de tutela. O juiz deferiu. Eu vou interpor agravo de instrumento. Eu não quero que essa antecipação de tutela comece a produzir efeitos. O que eu peço? Efeito suspensivo, para impedir a decisão de começar a produzir efeitos, para segurar isso aqui. Agora, quando eu estiver diante de uma decisão negativa, que indefere alguma coisa, e eu quero a concessão disso, não adianta eu pleitear efeito suspensivo. Imagina o seguinte exemplo. Eu peço antecipação de tutela, o juiz indefere, eu agravo. Adianta eu pedir efeito suspensivo a esse agravo? Se eu conseguir efeito suspensivo, o efeito suspensivo vai fazer o quê? Suspender o não. Eu pedi alguma coisa, o juiz disse não. Eu agravo e consigo efeito suspensivo. O que adianta? Eu pergunto para você. O que adianta suspender o não? Suspender o não não é sim. Então, vejam, quando é indeferida alguma coisa e eu quero de imediato obter essa coisa antecipadamente, eu tenho que pedir ao relator a própria antecipação da tutela recursal. Então, para te ajudar, num caso concreto, quando você ficar em dúvida, pensa assim. Se você está diante de uma decisão positiva que defere alguma coisa e você não quer que ela produza efeitos porque te prejudica, peça efeito suspensivo. Mas agora, se você requereu alguma coisa, isso foi indeferido e você já quer imediatamente obter isso, não adianta suspender o não. O que você quer é o sim. Então, você tem que pedir antecipação de tutela recursal. É esse raciocínio que a gente tem que fazer diante do artigo 1019 para fazer o pedido correto. Dito isso, eu espero ter conseguido trazer aqui as informações mais relevantes a respeito do agravo de instrumento.
Eu, como disse, procurei dar um viés prático para essa nossa conversa, pensando no escopo aqui desse nosso bate-papo. Espero ter conseguido trazer informações práticas sobre isso, que possam ser relevantes, que tenham sido claras. Claro que eu fico à disposição para eventuais dúvidas. Eu também já deixei o meu Instagram, se alguém quiser mandar mensagem por ali, eu respondo também. Quero agradecer imensamente à OAB de Santana pela oportunidade, ao doutor Stefano, doutor Olício. Foi um imenso prazer, mais uma vez, participar. E eu devolvo a palavra à mesa, então, e, havendo tempo, eu fico à disposição também. Muito obrigado. Boa noite a todos. Brilhante palestra, doutor Luiz. Realmente foi com muita clareza. Tenho certeza que, se alguém tinha alguma dúvida, acho que foi sanado. O Igor, eu sei que vai fazer pergunta, então você aguenta um pouquinho, dá prioridade para outras pessoas. Alguém tem alguma questão, alguma dúvida para o doutor Luiz Simarte responder, por favor? Opa, deixa eu fazer uma dúvida de ordem prática aqui. Situação que aconteceu. Doutor Igor, por favor. Havendo um caso em que ocorreu uma ação comum, normal, indenizatória, o valor da causa estava sendo discutido. Coloquei um valor alto, a parte contrária, um plano de saúde, foi lá e agravou do valor da causa, porque para eles causaria prejuízo por relação às custas. Esse agravo, obviamente, foi conhecido, chegou a ser julgado até pelo STJ. Eu não recorri à época porque não tinha prejuízo para mim. Hoje em dia, eu posso me resignar desse valor da causa por meio da preliminar de apelação, porque à época não tinha prejuízo para mim, não tinha risco, e tinha para eles. Então, foi discutido da parte deles. Estaria preclusa para mim a discussão? Então, vamos lá, ver se eu entendi bem. A outra parte agravou. E o agravo dele foi provido. Foi, em parte, mas foi. Então, se o agravo dele foi provido, veja, a gente já tem uma decisão do tribunal a respeito disso. Se a gente tem uma decisão do tribunal a respeito disso, a gente não poderia recorrer em preliminar de apelação, porque a gente ia recorrer para o próprio tribunal. O que poderia, eventualmente, diante dessa decisão proferida no julgamento do agravo de instrumento, caso desse para encaixar aí uma violação à lei federal, aquele artigo do Código que trata dos critérios para fixação de valor da causa, poderia-se, eventualmente, interpor recurso especial. Mas se por conta do agravo dele o tribunal já se pronunciou, aí não poderia, de novo, em preliminar de apelação recorrer, porque você ia levar a coisa justamente ao tribunal que já decidiu a matéria. Me parece que a solução seria essa. Perfeito, obrigado. Chegou ao STJ, então pronto, então chegou à última instância. Sim. Obrigado, Maria, estou vendo a sua mensagem. Muito obrigado, Maria Lima. Mais alguém? Eduardo? Doutor Eduardo, tem alguma pergunta? Eu sei que você fez uma... Doutora Tânia, também muito obrigado pelo comentário. Mais alguém? Senão eu passo para o doutor Igor. Igor, no máximo 3 perguntas, por favor, hein? Ninguém mais? Doutor Igor, por favor. Eu tinha feito 2 dúzias aqui. O doutor Igor, ele não faz pergunta. Parece que você está numa banca de mestrado, doutorado. Vai lá, vamos lá. Vai começar a arguição. Vamos lá, vamos tentar. Vamos tentar nos safar dessa arguição. E o pior é que ia ficar parecendo vingança, né? Que eu fui seu aluno. Uma nota que eu possa ter questionado, agora é a hora. Mas, professor, obrigado pela presença, obrigado pela participação e pela paciência. Eu que agradeço. É sempre uma alegria tê-lo conosco, e todas as vezes que eu puder, eu vou te arrastar para cá, quantas vezes puder. O prazer é meu, venho sempre com prazer. Espero que em breve possa ser presencialmente. Primeiramente, parabenizar o professor conseguiu um feito homérico, porque eu dou aula de processo civil e eu sempre divulgo, suborno meus alunos para dar ponto para participar, aquela coisa, né? E foi a primeira vez que uma palestra de processo civil conseguiu superar o número de inscritos em processo penal. Porque todo mundo, eu falo que existe uma paixão pelo penal muito maior do que o civil, o processo civil em geral, natural, né? O processo penal lida com uma situação muito mais... Natural nada, o processo civil é muito mais importante. O direito civil é um instrumento do processo civil. E aí o pessoal gosta muito do direito penal, né? E foi a primeira vez que eu consegui
quórum parecido, porque a gente fez uma semana passada do processo inquisitório penal e foi mais ou menos o mesmo quórum. Então, parabéns, porque o tema realmente chama atenção, é um recurso que todos nós precisamos fazer todos os dias, pelo menos uma vez por semana você tem um agravo de instrumento para fazer, né? Pelo menos. Né? Semana ruim tem só um. Eu estou estudando esse instituto no doutorado para uma disciplina que a gente está fazendo lá em Ribeirão, com o professor Gagardoni e o Zufelato. Aliás, dois excelentes professores, dois amigos excelentes, porque está muito bem servido, é uma dupla fenomenal, Gagardoni e Zufelato. Eu estou muito bem lascado, que a Rafa é alta, né? Excelentes e exigentes. Exatamente. E o tema meu, que me ficou conferido, foi a superação do tema 988, que é o precedente que fixou o rol mitigado. Eu estou defendendo a hipótese de que o rol mitigado foi superado pela experiência. Eu fiz um levantamento, uma pesquisa ainda superficial, não terminei o artigo, mas todas as decisões interlocutórias são recorridas por agravo de instrumento. Na prática, é isso que acontece. Porque o termo urgente serve para qualquer coisa. Né? Nós temos a Sereníssima República de Machado de Assis, e aí, não sei se o senhor já teve a oportunidade de ler, é um conto pequeno, mas é fantástico. Tem lá uma eleição e por causa de um erro na escrita, ganha o candidato que perdeu. E a gente sabe que nós nos socorremos frequentemente a essas astúcias hermenêuticas. Né? Urgente serve para tudo. Né? Tem gente que tem urgência numa unha encravada e acha que é a mesma urgência de um tumor no cérebro. Então, na prática... Eu nunca tive unha encravada, mas diz que dói bastante. Acho que é urgente, sim. Então, na prática, todos são recorridos. Todas as decisões vitórias. E existe eu fiz um levantamento, eu levantei 3 decisões sobre o mesmo conteúdo, que não eram do rol do artigo 1015. Um não foi conhecido, um foi conhecido e não provido, e o outro foi provido. Né? Não era... Em todos eles falavam, não está no rol e não é urgente. E o que proveu, falou que era porque violava princípios constitucionais, razoável duração do processo. A minha pergunta é, hoje, depois dessa experiência, né, a gente entende, na época precisava de um precedente, precisava de um marco teórico, porque era um sorteio, era uma loteria, né? Não que não tenha melhorado ou piorado muito, mas pelo menos deu um norte, né? Urgente, vamos discorrer. Já não estaria na hora de a gente rediscutir, porque... Existe uma crítica, e aí foi levantado pelo colega, o Miguel, da nossa comissão, o professor Miguel, ele levantou. Ele falou assim, e a professora Flávia Rio, lá da UERJ, ela levantou, 75% dos processos que são responsáveis pelo passivo, vamos dizer assim, do Poder Judiciário, que tá parado lá dormindo em berço esplêndido, são de execução. São de execução. Então, contra decisão interlocutória de execução, cabe agravo de instrumento para qualquer coisa. Não, agravo, sim, agravo, talvez agravo, né? E é onde todo mundo reclama. É incoerente, né? Quando a gente vê que na fase de conhecimento que vai consubstanciar uma decisão que vai pacificar talvez melhor, tem um grau muito menor de participação no passivo, e a minha grande preocupação eu estou desenvolvendo uma hipótese da chamada preliminar de algibeira. Né? Nós temos a nulidade de algibeira, que é que você pega e coloca embaixo do braço e fala assim, quando eu tiver a oportunidade, eu vou levantar isso aqui num recurso especial, porque aí eu sou devedor contumaz, eu quero realmente retardar tudo. Não existiria a possibilidade de eu invocar, de eu deixar de levantar um agravo de instrumento sobre uma matéria urgente para criar uma preliminar de apelação de algibeira? É urgente, mas eu falo assim, só que eu sou devedor contumaz, eu não quero. Eu não quero que resolva agora, eu quero postergar, eu quero protelar de qualquer forma. Porque para mim é maravilhoso, né? E aí o processo dura mais de 15 anos. Eu me deparar com uma preliminar de algibeira, ou do outro lado, você pegar um juiz que fala assim, eu não aguento mais isso, né? Chega, ele quer pôr fim no processo de qualquer forma. E falar que para ele era urgente, então deveria ter sido feito agravo, não feito agravo é matéria preclusa. Então, uma faca de 2 gumes, vamos dizer assim. De um lado, o indivíduo que acha que não era urgente, fala assim, vou deixar para preliminar. Se depara com o juiz na frente, fala, rejeita a preliminar por preclusão.
E do outro lado, o astuto. É urgente, mas é questionável, e ele guarda lá na mochilinha dele para usar no momento que for melhor para ganhar mais tempo. Não seria a hora da gente já discutir que esse precedente foi superado, né? Porque ele não atingiu a finalidade de trazer uma segurança jurídica sobre esse assunto? Igor, veja, o que você está levantando é bem interessante aqui, é uma discussão, claro, bem complexa, como vindo de você eu já sabia que era complexa, mas interessantíssima. Veja, primeira coisa, claro que isso é questão de opinião de cada um. Eu acho que o regime de agravo funcionava muito melhor sem o artigo 1015, como era no Código Antigo. É verdade que tem, às vezes a gente vê pessoas com opiniões muito críticas em relação ao código, muito pessimistas, outras mais otimistas. Eu confesso que eu não sou pessimista, eu gosto de muita coisa do atual código. Eu acho que tem muita coisa certa, tem mais coisa certa do que errada. Agora, tem 2 artigos especialmente que eu não gosto. É o 1015, que estabelece esse rol que era para ser taxativo, mas acaba não sendo, e o 304, que eu até mencionei, que fala da estabilização da tutela antecipada antecedente, que só gera confusão. Então, eu acho, primeiro, já deu para ver que essa taxatividade, como se pretendia do 1015, não funcionou bem. Eu acho que se fosse para fazer um recall do código, e às vezes muita gente fala, olha, a gente só sabe o que funciona e não funciona, a gente pode até imaginar, mas depois de alguns anos de vigência. Se a gente for fazer um recall do código para refazer o que não está legal, eu acho que o 1015 seria já um dos primeiros a serem mexidos. Eu, por mim, acabava com o 1015 e voltava naquele sistema do código antigo que eu acho que funcionava. Quando era urgente, o agravo se processava por instrumento. Quando não era urgente, ele ficava retido nos autos e não mexia com ninguém, não atrapalhava ninguém. Eu preferia nesse jeito, assim. Agora, o que fez o STJ, então? Primeiro, ele reconheceu, de certa forma, que a ideia do rol do 1015 era para que ele fosse taxativo. Mas, ao mesmo tempo, reconheceu que se ele fincasse o pé nessa posição, ele ia deixar de fora situações que, na prática, exigiam uma pronta manifestação do tribunal, mas que não seria possível, o que ia gerar a impetração de mandado de segurança, que é o que já estava acontecendo. Então, o STJ falou, olha, em caso de urgência, tem que dar um jeito. E é melhor aceitar agravo fora do rol do que ficar recebendo mandado de segurança contra ato judicial. Então, foi uma forma de dar uma ajeitada numa situação que era mesmo sem jeito. Agora, esse problema que você levantou de preclusão, ele é seríssimo, porque se a gente começa a admitir agravo de instrumento fora do rol, o fato de uma decisão interlocutória ser agravável impede que ela seja recorrida posteriormente em sede de preliminar de apelação, justamente porque ocorreu a preclusão. Só não ocorre preclusão porque a decisão não é agravável. Então, o primeiro momento de recorrer dela é em preliminar de apelação. Acho, e inclusive preocupado com isso, a ministra Nancy Andrighi, nesse voto da taxatividade mitigada, ela me parece que deu uma opinião e colocou de uma forma que eu acho que é a única possível. Ela, de certa forma, disse, tentando aqui tornar mais simples o que está no voto, mas é isso que eu entendo dele. Ela quis dizer assim, se a matéria está no rol do 1015, tem que agravar sob pena de preclusão. Mas se não está no rol do 1015, mas for urgente, cabe agravo de instrumento pela urgência. Mas, se não for interposto o agravo de instrumento, não gera preclusão, porque não está no rol. Então, me parece que a decisão do STJ chega a esse resultado. Está no rol, tem que agravar sob pena de preclusão. Não está no rol. Se você não agravar, não ocorre preclusão, ainda que se considere, na visão de alguém, que aquilo era uma situação de urgência. Ela diz expressamente no voto mais ou menos isso. Uma eventual ampliação de cabimento do agravo de instrumento para fora do rol não pode atingir o regime de preclusão. Eu acho que é a única solução que a gente pode dar, porque se a gente for entender que quando cabe, mesmo sendo fora do rol, vai ocorrer preclusão, isso vai gerar uma situação de insegurança jurídica muito maior do que se tinha antes da decisão do STJ. Então, eu acho que a gente tem, e me parece que o voto indica isso, chegar nesse resultado. Até pode caber quando não está no rol.
se a urgência justificar. Mas isso não afeta o regime de preclusão. Se eu não agravar, eu vou poder discutir ao final. Eu só não vou poder discutir ao final se a decisão estivesse relacionada no 2015. Eu acho que essa deve ser a melhor solução. Mas é um problema muito sério, e é um problema que muita gente levantou, tanto que a ministra Nancy Andrighi tratou disso expressamente no voto. Essa preocupação com a preclusão que você levantou muito bem. Espero ter conseguido responder. Mais ninguém? Então, acho que a gente pode dar início ao encerramento. Doutor Luiz Eduardo Simard, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por compartilhar seu conhecimento. A palestra foi brilhante, a gente viu vários elogios, não poderia ser diferente. Doutor Olício, receba um fraterno abraço, transmita esse mesmo abraço aos membros da diretoria, tem tocado a OAB Santana com brilhantismo, com muito trabalho, com muita dedicação, e a OAB de Santana está parabéns, está em boas mãos, e me sinto orgulhoso de fazer parte. E a Comissão de Processo Civil é sempre elogiada, doutor Ulisses, mas eu não faço nada sozinho, né? Então, a gente tem uma equipe muito boa, de profissionais competentes, colegas competentes, fiéis, e isso é que faz a Comissão de Processo Civil ter um pequeno sucesso e poder colaborar para o engrandecimento da OAB Santana. Passo a palavra para o doutor Olício para dar continuidade ao encerramento da nossa palestra. Bom, ficaríamos aqui aí até entrarmos à madrugada aí pela forma sutil, simples e objetiva com que o doutor Luiz Simard se colocou a debutar nessa aula. Muito obrigado, doutor Luiz, pela sua postura e a sua forma simples de colocar. Até eu mesmo, que escrevo e dou aula na área de processo penal, confesso que fiquei apaixonado pela exposição e aprendi muita coisa aqui hoje. Em nome de todos os presentes aqui, a diretoria da OAB agradece, e realmente, doutor Stern, o senhor falou a verdade, realmente nós acompanhamos da diretoria a questão das comissões, e realmente a Comissão de Processo Civil tem um time muito forte, a exemplo de outras aqui na OAB de Santana. Tão forte que traz aqui para as vossas palestras pessoas dessa envergadura do doutor Luiz Simard. Muito obrigado ao senhor, doutor Luiz, muito obrigado a todos, a doutora Elisa, que está aí, a doutora Maria, a doutora Tânia, enfim, a todos, doutor William. E eu encerro pedindo que Deus abençoe a todos os senhores grandiosamente. Muito obrigado, que Deus os abençoe. Muito obrigado, foi um imenso prazer, estou sempre à disposição. Até logo, gente. Até logo.